Livro do profeta Isaías, capítulo 6, verso 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Deus, eu te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Tu és santo, Deus de glória. Dá-nos tua palavra, dá-nos tua revelação, dá-nos teu rema, teu shekinah nesta noite, Pai. Deus, nós louvamos a ti, Deus, agradecemos o Senhor, Deus, em nome de Jesus, Deus. Toma, Deus, as nossas mentes e leva cativas a Cristo Jesus. Te honramos, glorificamos a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, há muito tempo eu cito esse versículo, mais precisamente, como diriam os mais antigos, a parte B do versículo: envia-me, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu gosto de mencionar essa parte do versículo como sendo as palavras mais poderosas que um crente pode falar nesse tempo. Essa coisa de estar amarrado em nome de Jesus, eu tomo posse, é forte também, mas não é tão forte, não é tão poderoso, não abala tanto o inferno e as regiões celestiais, quando um crente diz, com o coração sem reserva diante de Deus: eis-me aqui, envia-me a mim. O eis-me aqui, sabe por quê? Porque nesse tempo, e o grande profeta do século passado, chamado A.W. Tozer, num dos seus textos, ele escreve, Flávio, que ele não conseguia imaginar no século XXI, numa rua movimentada, no centro de uma grande metrópole, no escritório de um prédio, um homem se dobrando e parando para ouvir Deus falar consigo. De tão frenética a vida estaria nesse tempo. E nós chegamos a esse tempo em que a vida está freneticamente agitada. Nós que somos meros mortais, não somos famosos, não temos muito dinheiro, não temos quase nenhum dinheiro, nós não temos tempo nenhum, nós vivemos, nós temos pouco dinheiro, não temos muito para administrar, nós vivemos numa sangria desatada, que quase sempre nós não temos tempo para parar e ouvir Deus e dizer: Deus, eis-me aqui. Eu acho que são daqueles momentos únicos, daqueles momentos singulares, de encontro entre Deus e o homem, daqueles momentos em que os céus param, porque quando eu repreendo em nome de Jesus um demônio, o inferno para. Mas quando eu digo eis-me aqui, Deus, não é só o inferno que para, o céu também para. Porque Deus não lança fora os seus, porque Deus não rejeita aqueles que o buscam, porque Deus, Ele recebe com louvor aqueles que se dobram diante dEle e diz: Deus, eis-me aqui, com totalidade, sem reserva, sem medo, sem idolatria. Interessante, eu estou lendo um comentário do Tim Keller sobre Romanos, e ele diz que todo homem constrói dentro de si ídolos, idolatria. Eu comecei a me perguntar essa semana: Senhor, qual é meu ídolo? Dentre os muitos que Deus trouxe a mim, os ímpios tomou o pódio lá no número 1. Quem anda mais próximo de mim sabe como o ímpio me afeta. Como eu chegava arrebentado, veja o verbo no passado, como eu chegava arrebentado num domingo depois do culto em casa, porque 2 ou 3 ímpios insistentemente ficaram no WhatsApp o culto inteiro, o sermão inteiro, e eu chegava lá: meu Deus, como pode alguém não amar a tua palavra? E essa semana eu cheguei a essa conclusão, que os ímpios tomavam lugar no meu coração profundo. Então quando eu chegava aqui, dizia: Deus, eis-me aqui. Era: eis-me aqui, Deus, mas os ímpios não me deixam te louvar. Eis-me aqui, mas os ímpios estão matando a minha adoração, Deus. Eis-me aqui, mas eu não dei conta de me entregar sem reservas para o Senhor. Porque 1 ou 2 gatos pingados insistentemente querem insistir em achar que pode brincar de fingir que o Senhor não está aqui. E Deus disse ao meu coração, lendo esse livro: quebra o ídolo.
E essa semana eu tenho orado isso porque eu quero chegar aqui e dizer: Deus, eis-me aqui. Mas eu quero dizer com totalidade, eu quero dizer com veracidade, eu quero dizer com propriedade: eu estou aqui porque estou aqui. E estou aqui porque meu coração está aberto ao Senhor. Estou aqui porque se a eletricidade acabar, estou aqui porque se, enfim, qualquer coisa acontecer, eu continuo aqui para ti. Então, fico imaginando que o ápice do homem com Deus aqui na terra, enquanto não morre, não vai para a glória, se resume a experiência de Isaías no versículo 8, no eis-me aqui. Estou aqui, pode me enviar. Seja lá para onde for, pode me enviar. Mas fiquei pensando, porque eu gostaria muitíssimo de compreender esse momento de Isaías, como é que ele chegou a essa conclusão, o que o levou a essa totalidade, a essa abertura de coração, de um eis-me aqui. E quando eu vejo no verso 8, esse eis-me aqui, envia-me a mim, eu tenho a impressão de que não há mais nada que o impeça, não havia mais nenhuma barreira entre Isaías e seu Deus. E a primeira coisa que eu compreendi no texto foi no versículo 1, no ano em que morreu o rei Uzias. E não foi um rei muito bom, não. Morreu aproximadamente, ele reinou em torno do ano 800 antes de Cristo. E no ano que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. E fiquei pensando então, como é que Isaías chegou a esse eis-me aqui tão puro, a esse eis-me aqui tão total, tão singular? E a primeira coisa foi o encontro real que ele teve com Deus, no verso 1, com data, hora marcada e dia no ano que morreu o rei Uzias. Ele sabia o dia, ele sabia o ano, ele sabia o mês, ele sabia o momento, ele sabia o local que ele estava, que ele havia se encontrado com Deus. Não que a gente tenha que lembrar a hora, o dia, a data, mas nós temos que nos lembrar com totalidade, com veracidade, com vida, que num dia específico nós nos encontramos com Deus. A maioria, Flávio, dos jovens cristãos deste tempo tem tido um encontro, mas um encontro fantasioso, um encontro cibernético, um encontro midiático com Deus, e não um encontro real como de Isaías nesse dia. O que é compreensível, porque eu me perguntei também, estudando o texto essa semana, onde estavam os outros jovens, os outros homens, os outros mancebos do dia de Isaías, que também não viram a glória de Deus no templo? O trem lá foi tenso. O texto diz que as bases do templo tremeram. A estrutura do templo física tremeu, encheu-se de fumaça. Anjos, serafins, voando de um lado para o outro, encheu-se do Shekinah de Deus. E só Isaías percebe, ou só Isaías vê, ou só Isaías, Vitor, estava lá. Sei lá qual foi a dinâmica, mas eu me perguntei. Mas para Isaías ficou registrado, foi um encontro real, um encontro com data marcada, e um encontro incrível, porque ele desafia, e incrivelmente, os homens de Deus, aqueles homens que viveram uma experiência espetacular com Deus, como foi a de Isaías. Lembrando que este mesmo jovem, ele vê Cristo na cruz e o descreve no capítulo 53, era um cidadão, um crente acima da média,
Imagino eu que ele orava, ele lia a Torá, enfim, ele lia o que tinha para ler, e ele meditava em Deus, porque sua experiência foi gloriosa, e ele desafia as leis, inclusive algumas leis espirituais, porque no encontro, o YouTube ali ligado, pode ligar, mas desliga o som, senão dá microfonia. E ele desafia, inclusive, algumas leis espirituais. Olha no versículo 1, vou ler pausadamente com voz aveludada. No ano em que morreu o rei Uzias. O que aconteceu? Vamos de novo. No ano em que morreu o rei Uzias. Como assim? Como assim? O que ocorre com Isaías no ano em que morreu o rei Uzias? Ele viu quem? Peraí, mas Deus disse para Moisés que ninguém iria vê-lo. Ah, ninguém? Fora? 9 fora? Isaías, porque Isaías afirma, no ano em que morreu o rei Uzias, eu tive um encontro fenomenal, impactante, que me transformou, um encontro real com Deus, e eu vi o Senhor. Sabe, não foi aquele encontro com Deus de faz de conta. Não foi aquele encontro com Deus, um mero de longe, oi Deus, mas foi um encontro, eu vi o Senhor assentado sobre um alto, sublime trono. E o templo, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ele encontra, no encontro real, talvez seja isso que falte a você. Talvez seja isso que falte a você, um encontro real, um encontro com ciência, um encontro com compreensão, um encontro onde o véu é rasgado, um encontro onde você de fato e de verdade veja o Senhor. E isso me transporta, me teletransporta lá para o Novo Testamento. Determinado momento, depois da morte de Cristo, Gabriel e alguns homens andando pelo caminho chamaram eles de discípulos de Emaús. E andavam conversando aqui da acolá sobre os últimos fatos, fofocando mesmo. Jesus morreu, né? Está enterrado lá no tal sepulcro. Né? Viu o que José de Arimateia fez? Viu o ladrão, um do lado se arrepende, mas do outro lado era soberbo. Você viu o que aconteceu? E aí, de repente, uma figura do lado começa a explicar-lhes as Escrituras. E os seus corações queimam. Mas eles não veem. Quando eles chegam lá e eles descobrem que era Jesus. E às vezes muitos de nós temos tido esse encontro, mas nós não temos visto, não temos compreendido, não temos rasgado o véu, ou o que é mais triste, temos construído outros véus onde havia sido rasgado. O que falta para a humanidade nesse tempo é encontrar com Jesus Cristo, é encontrar-se com Deus, é ver o seu manto enchendo o templo, é vendo o seu manto enchendo toda a terra, é perceber que o Espírito Santo do Pentecostes foi derramado sobre toda a carne. Depois de um encontro real destes, evidentemente que Isaías estava pronto para dizer: eis-me aqui, Deus, envia-me, usa-me, faz de mim o que o Senhor quiser, onde o Senhor quiser. Eu estou aqui, porque eu vi o Senhor. Eu vi Ele sentado no trono. Eu vi que todo o templo enchia da sua glória. Mas, para que Isaías, e olha essa cadência do texto, primeira coisa que nós precisamos é ter um encontro de fato e de verdade com Deus. Tem muito encontro falso por aí. Tem muito cidadão achando que conhece Deus, quando na verdade não rasgou o véu ainda. Segunda coisa que acontece com Isaías, versículo 2 até o 4, ele vê
a glória de Deus. Eu vi o Senhor, diz ele no verso 1. Mas no versículo 2 até o 4, ele vê a glória, ele vê a majestade, ele vê a glória de Deus. Verso 2, serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 asas cobriam o rosto, e com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Sabe o que é isso, Elaine? Vou ler de novo. Verso 2, aliás, verso 3, e clamavam, os serafins clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ele é santo, é Senhor dos exércitos. E toda a terra, toda a criação está cheia da sua glória. E aí, agora talvez vocês entendam por que a gente aprende a ficar calado quando se aproxima de Deus. Não dá para discutir com quem não conhece isso aqui. Isso daqui é a revelação da soberania, da glória, do poder de Deus. Ele tem a visão da glória de Deus, da sua santidade, do seu poderio, da sua glória, da extensão do seu reinado, verso 4. E os umbrais, sabe o que acontece com o templo? Quando a glória de Deus é manifestada, a estrutura, os tijolos que tinham, as pedras, enfim, as colunas do templo não resistiram à presença de Deus. Versículo 4. E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Isaías teve a visão da glória de Deus. Ele viu a soberania. Ele é Senhor dos serafins. Ele é Senhor dos exércitos. Ele é Senhor da criação. Sabe? Na vida pastoral a gente conhece, compreende e conversa com pessoas de diversas compreensões. Dentre essas, eu já recebi diversas pessoas com uma caderneta espiritual, não estava ali físico, mas existia em algum lugar na mente dele, com todas as condições que ele tinha para servir a Deus. Olha, eu posso servir a Deus, mas eu não vou largar a minha cerveja, já ouvi. Posso ficar na sua igreja assim mesmo? Olha, eu vou servir a Deus, mas não mexe muito não, porque eu não dou conta de culto domingo, quarta, domingo de manhã. Olha, eu quero dizer sim, Senhor. Mas eu não dou conta de dar 10%, se eu está vendo que eu ganho tão pouco, eu tenho que comprar meu carro. Eu tenho que comprar minha casa. Olha, eu vi a tua soberania, mas eu tenho aqui algumas condições. Vamos negociar? Aí o eis-me aqui. Ele fica capengo, ele fica pobre, sem poder. O poder do eis-me aqui reside exatamente na minha compreensão, no meu encontro com o Deus assentado no alto sublime trono, serafins à sua volta, e toda a sua glória se estendendo em toda a terra, o seu domínio sobre toda a criação, em resumo, a sua soberania. Se eu não conheço a soberania de Deus, talvez eu não conheça Deus, ou talvez eu o tenha visto de longe, mas não posso servi-lo, ou não tenho disposição de servi-lo. Eu preciso, para poder dizer: Deus, eu estou aqui, saber que Ele é Senhor de todas as coisas. Quando ele viu a glória, ele viu a soberania, mas ele viu também a santidade.
E os serafins, eles entoam 3 vezes, que é o número da tríade, da revelação de Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito. A vara de Arão, o maná, as tábuas da lei, Moisés resplandecendo, Elias resplandecendo, Jesus resplandecendo. E eu, como tricotomista, até acrescentaria corpo, alma e espírito, enfim. Ele vê, ele testemunha os serafins proclamando a santidade de Deus na tríade da revelação divina. Santo, santo, santo é o Senhor. Sabe, Aline, Paulo escreve aos Hebreus e diz: Deus não se deixa escarnecer. Ele escreve também numa de suas cartas: horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Moisés escreve aos Levíticos: sede santo como o vosso Deus é santo. De todas as glórias da visão de Isaías, imagino eu que quando ele viu a santidade de Deus, aquilo mudou para sempre sua vida. E se algum dia no seminário a gente estuda isto, se algum dia você lê devagar o livro de Isaías, você vai compreender algo sublime. Isaías, do capítulo 1 até o capítulo 5 é um. Do capítulo 6 em diante ele é outro homem. Ele foi transformado diante da santidade de Deus. Não há homem, não há nascido de mulher que resista à visão da beleza, da santidade de Deus. Continue o mesmo. Então, para vocês poderem chegar aqui e ofertar o perfeito louvor, chegar aqui e ofertarem a perfeita oferta, chegar aqui e serem agradáveis como aroma e incenso agradável nas narinas de Deus, no mínimo, antes de chegar aqui, você precisa ter contemplado a santidade de Deus. Ele viu a glória, ele viu a soberania, ele viu a santidade, ele viu o poder. Todas as criaturas se submetem, se dobram diante de Deus. Toda a terra está cheia da sua glória, da sua soberania. Precisamos entender que nosso Deus é soberano. E isso quer dizer que Ele é Senhor de todas as coisas, eu concorde ou não. Nós temos que entender que Ele é santo, de uma forma que eu jamais serei. Que Ele é incrivelmente, transcendentemente santo, perfeito em todos os seus caminhos, gloriosamente, sem mancha de variação, de dúvida. O Deus eterno, o mesmo ontem, o mesmo hoje, e o mesmo que o será para todo sempre. Isaías viu a sua glória, viu sua soberania, viu sua santidade, viu seu poder. Então esse homem se dobra e diz: eis-me aqui, pode me enviar onde, quando, como o Senhor quiser, com totalidade. Mas antes, teve um encontro real com Deus. Ele viu o Senhor. Mas antes, ele teve a visão da glória, ele compreendeu, ele entendeu, ele descortinou. Ele arrancou da sua mente todas as vozes que tinham sobre Deus. E ele compreendeu a soberania, ele compreendeu a santidade, ele compreendeu o poder de Deus. O que um homem nessa situação, nesse ponto, no versículo 4, como é que Isaías agora se dá? Como é que ele está? Depois de ver o Senhor, o encontro real, ver a glória, descortinar, compreender o que restou deste homem. Ele viu Deus, ele compreendeu Deus, ele experimentou o templo cheio da glória de Deus. O que restou deste homem, Aline? Restou olhar para si, no versículo 5, e reconhecer sua situação e ser transformado. Versículo 5, e disse eu:
diante disto, incrivelmente, diante disto, ele olhou para si e então disse eu, ai de mim. Agora que eu compreendi, agora que eu estou lendo, agora que eu estou vendo, agora que eu estou ouvindo, agora que eu estou compreendendo quem é Deus, sobre mim não me resta dizer a não ser, ai de mim. Isso é reconhecimento da pequenez humana. Somos indignos, total indignos. Não vejo TV aberta, mas acompanho jornais virtuais. Todos os dias leio uns 2, 3 jornais. Então sei o que está acontecendo no mundo, Brasil e no mundo. E é tanto pandemônio que falta a humanidade. É olhar para si próprio e dizer, ai de mim. Sabe, é tanta soberba. Lembro uma frase que um amigo virtual, que nem sei quem é, do México, está no meu Facebook, uma vez escreveu uma frase dizendo, não sei por que tanta soberba, se no final tudo se transformará em choro e ranger de dentes. As trevas exteriores, o mundo, a condenação é choro e ranger de dentes, porque simplesmente o homem não tem dado conta, tem exigido tanto seus direitos, que não tem dado conta de olhar para si próprio. Interessantemente, Flávio, é que Isaías não precisou de ninguém para condená-lo. Me parece que a glória de Deus transformou no espelho. Ele olhou para si, ele se auto-enxergou e disse, ai de mim. Agora eu me vejo. Ai de mim, pois estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. E além de eu ser um homem de lábios impuros, eu habito em meio a um povo de impuros lábios. Os meus olhos, é uma das frases mais belas que eu acho. Tem uma canção, né? Vejo o Senhor, desse texto. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Quantos podem dizer, os meus olhos viram o Rei? Passamos por um momento tão tenso na sociedade, né? Você tem se perguntado se você, por acaso, Deus livre e guarde, como diz os católicos, se você pegar a Covid e for para a UTI. E aí, você já pensou sobre isso? Eu tenho pensado sobre isso. E se entrarei lá com essa frase, os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Se a pandemia não trouxe nenhum bem nesse último ano, eu acho que eu me converti. Nós estamos em maio, eu estou no 10º livro que eu li esse ano. Já li 10 livros esse ano, de janeiro até aqui. Isso tem libertado a minha mente. Isso tem rasgado o resto das cortinas que ainda tem algumas, mas tem rasgado os farrapos da cortina que me separavam da visão de Deus. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Porém, um dos serafins, depois que Isaías reconhece que é homem de lábios impuros, versículo 6, um dos serafins voou até mim, trazendo da sua mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Foi lá no altar, pegou uma brasa. Verso 7. E com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Isaías reconhece a sua pequenez quando vê Deus. Toda essa soberba que você carrega dentro do seu coração, de achar que é o máximo, de achar que conquistou, de achar que você que sabe o que é melhor, de achar que você que decide, que tudo para Deus é fobia disso, fobia daquilo, que a palavra de Deus é oprimente.
Toda essa soberba só é soberba porque você ainda não viu o Senhor. Não sei se ele não quis se mostrar a você. Como calvinista, creio nessa possibilidade. Ou se ele tem tentado revelar a você, mas você tem preferido o caminho das trevas. Mas Isaías, ele reconhece. Ele vê Deus e automaticamente reconhece o quão imundo ele era, o quão pequeno ele era, o quão indigno de Deus e de toda a glória que ele vira, ele era. Ele diz: ai de mim, estou perdido. Mas o que é que salva em toda essa perdição? Deixa eu te contar um trem. O que é que salva no meio de toda essa perdição? O que é que nos liberta dessas trevas tão densas em que o mundo está deitado, jazido? O mesmo milagre que ocorreu com Isaías. Qual foi o milagre? Verso 5. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isso liberta você da sua ignorância. Isso liberta o ímpio da sua impiedade. Isso liberta o pecador do seu pecado. Isso liberta o condenado da sua condenação. Os meus olhos viram o Rei. E aí fiquei pensando nessa frase. E é incrível como de Gênesis a Apocalipse a Bíblia ecoa. É a mesma coisa que Jó diz: eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Os homens da Bíblia foram transformados, mudados, cheios do Espírito, de poder e unção, depois que viram o Senhor. Ainda que alguns deles só ouviram pela fenda da rocha. O anjo tocou na sua boca e ele foi perdoado e expiado o teu pecado foi tirada a tua iniquidade, agora você é santo, agora você está pronto. Depois de tudo isso, dessas três coisas, olha que coisa sutil, olha que diálogo espetacular. Isaías começa falando: o ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, e Deus então se mostra. Ele sabe que teve um encontro real, ele tem uma visão da glória de Deus, porque Deus se mostra, e ele reconhece o seu estado, e Deus o perdoa. Até agora, tinha um ser aqui na história que estava calado. Quem era? Um ser que não falou na dica de nada. Bulufas de bulufas, tipo os meninos da escola: nem te ligo farinha de trigo. O templo está tremendo, está enchendo de fumaça, anjo para cá, anjo para colar, brasa viva com tenaz, homem ajoelhado. Mas um ser aqui nessa história, até aqui, está mudo, calado, esperando o seu tempo. Aí no verso 8, Juliana, eu te digo isto: o verso 8 só vai acontecer com você quando você tiver um encontro real. Ano, data marcada, o dia que você ver a glória, templo cheio, a soberania, a santidade, o poder, reconhecer a sua insignificância, ser transformado. Aí no versículo 8 entra um ser espetacular no templo. O versículo 8 diz isso: depois disto, e se fosse aula de redação eu diria, o disto é uma conjunção que vai ligar todos os fatos que aconteceram anteriormente. O templo tremendo, serafins voando, eu vendo o Senhor assentado, um anjo voando com antenais até mim, todos esses fatos. Depois disto, depois que isso aconteceu, aí eu me lembro de Elias no monte, depois dos tremores, depois das bolotas de fogo, a brisa suave vindo no rosto de Elias, e ele ouve a voz de Deus. E aí no versículo 8, depois disto, a voz do Senhor, ouvi a voz do Senhor que dizia: meu querido, você que está em casa, você que está aqui,
Você só vai ouvir a voz de Deus quando tiver um encontro, ver a sua glória, a sua soberania, santidade, poder, reconhecer a sua pequenez e ser transformado pelo perdão de Deus. Aí, depois destes fatos, Isaías ouve a voz do Senhor que dizia, imagino eu que no versículo 8 já estava puro, já estava limpo, o ambiente tinha sido purificado, não tinha mais nada, não tinha treva, não tinha dúvida, não tinha arrogância, não tinha pecado, não tinha soberba, não tinha mais nada. O que a fumaça não limpou, o anjo queimou com a brasa. O que a glória de Deus encheu toda a terra não tinha purificado. O louvor dos anjos dizendo santo, 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 exterminou. Estava limpo o ar, estava limpo os corações, estava limpo os lábios. É assim que surge o perfeito louvor, quando os anjos limpam os lábios. Depois disto, Isaías diz, eu ouvi a voz do Senhor que dizia, de uma forma tão calma, tão serena, tão verdadeira, tão única, tão aqui. A voz de Deus dizia, a quem enviarei? Acaso alguém aqui no templo que eu possa enviar? A quem há de ir por nós e anunciar que a nação jaz no pecado, que o homem está indo para o inferno? A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Isaías agora, ele não vê, ele não recebe anjos tocando na sua boca. Isaías agora diz, então disse eu, eis-me aqui. Viu como o eis-me aqui de Isaías toma uma proporção gigantesca depois que eu olho o texto? Eis-me aqui, Deus, envia-me. Envia-me a mim. Não há mais discussão. Sabe por que você está discutindo com Deus? Porque te falta isso daqui. Sabe por que você está relutando com o querer de Deus para você, em fazer o que Deus já mostrou claramente, que é tempo de ser feito? A nuvem já levantou e já andou, e você está lá embirrado. Sabe por que você ainda não pode dizer, eis-me aqui, envia-me a mim? Porque ainda não abriu o coração. Soberania, santidade, poder, glória, louvor, reconhecimento da pequenez e expiação do teu pecado pela glória e graça de Deus. E aí esse diálogo pode acontecer limpo, sem mancha, sem poeira, higienizado. Simples assim. Deus pergunta, a quem enviarei? Quem pode me servir com verdade aqui entre vocês? Quem que há de ir no nome de Deus? E aí talvez poderemos responder, estou aqui, Deus. O que restou de mim, imagino que, parafraseando Isaías, imagino que ele deva ter olhado para Deus e dito, Deus, o que restou de mim está aqui, usa-me, faz de mim segundo a tua vontade. Deus, eu te dou graças, eu te honro, porque teu é o reino, o poder e a glória é sempre eterno, e eu te louvo pela tua palavra. Quero dizer a ti, Deus, nesta noite, eis-me aqui, Deus, para ti, envia-me a mim em cada dia, cada momento, cada instante, ó Deus, tua palavra, Pai. Deus, eu te louvo, ó Deus, pela tua palavra. Te louvo, ó Deus, por ser insignificante, um ser insignificante, ó Deus, digno do inferno, mas que o Senhor, ó Deus, expiou todo o pecado. Tem se dignado do seu trono, levantado, olhado a mim e conversado comigo, Pai. Cada uma vida que está aqui, que estão nos seus lares, Pai. Chega do tempo da ignorância, Deus. É tempo, ó Deus, de ouvir a tua voz e poder dizer com o coração aberto, eis-me aqui. Envia, Deus, aqueles que o Senhor há de ter enviado, aqueles cujas obras já terminaram e tem um novo projeto no coração do Senhor.
levanta e os conduz. Ó Deus amado, restaura tamanho encontro, ó Deus, em cada coração, meu Pai. Deus, eu te louvo, eu engrandeço o teu nome, Deus, em o nome do Senhor Jesus. Nome de